que você usa uma cruz? Não seria uma espécie de catolicismo romano? Senhores, eu uso cruz porque eu me inspirei no apologista falecido, né, Dr. Walter Martin, que foi praticamente um dos pioneiros na área de defesa cristã diante das seitas aqui nos Estados Unidos. Então eu me inspirei nele, entendeu? Eu uso essa cruz, mas isso não diz nada para mim. Tem momentos que eu não uso, tem momentos que eu uso. Vai depender do meu dia de querer sair com uma cruz ou não. A cruz no Brasil eu usava muito porque é uma maneira de você atingir, abrir uma conversa com a Testemunha de Jeová, por exemplo. Entende? Mas em si eu gosto do símbolo cristão, que é a cruz. É só por isso. Bem, do lado dessa bonita praça, aqui na cidade de Nagasaki, a Nova Inglaterra, norte dos Estados Unidos, existe esta imponente igreja, né? Um templo de 1875. É uma igreja católica romana. Bem, é do lado desse templo aqui católico que eu vou estar falando um pouco com vocês no dia de hoje, ok? Bem, sobre a minha trajetória para o Evangelho e depois a minha trajetória no mundo da apologética. Bem, senhores e senhoras, eu tive um encontro com Jesus Cristo no mês de fevereiro de 1987, dentro de um quartel em Brasília, Distrito Federal. Acabei morando 1 ano e 5 meses em Brasília devido ao exército que me chamou para trabalhar naquela região lá, naquele estado. Lá eu tive um encontro com Cristo e realmente entendi que eu era um pecador e que precisava de uma regeneração através do Deus Todo-Poderoso. Ali fiz algumas amizades, né, que permanecem até hoje. E eu estive, depois, com o passar do tempo, acabei conhecendo pessoas como, por exemplo, o falecido pastor Natanael Rinaldi, né, o saudoso Rinaldi, que andei com ele há alguns anos, aprendi muito como lidar com Testemunha de Jeová, Mormons, Adventistas. Foram dias muito especiais andando com o pastor Rinaldi, onde eu aprendi grandemente, né, a lidar com seitas. E de lá para cá eu nunca mais parei. Os meus canais são canais de apologética e a gente está aí continuando essa boa labuta. Bem, como se deu a minha vinda para os Estados Unidos? Eu já tinha vindo nessa nação no ano de 2001, no ano da queda das Torres Gêmeas. Eu estive aqui, tinha pedido afastamento do Estado, né? Trabalho para o Estado de São Paulo, sou policial militar, aposentado. E eu estive aqui em 2001, dar uma olhada na terra, conheci algumas pessoas, alguns pastores. Mas foi um ano muito difícil para mim, porque eu não conseguia emprego, não sabia inglês e as coisas dificultaram bastante para mim. Poucos brasileiros te ajudando, como é comum aqui, tá, nos Estados Unidos. Então foi um ano muito difícil para mim. Com a queda da World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, eu decidi eu acho que foi em novembro ou dezembro, voltar para o Brasil de 2001. Retornei para a Polícia Militar, terminei minha carreira como primeiro sargento, me aposentei subtenente e decidi, depois de 4 anos aposentado, retornar aos Estados Unidos por questões de pesquisas, trabalhar também, mas mais por pesquisas, conhecer pontos turísticos. Dessa vez, como um cristão reformado, eu fui conhecer alguns lugares que marcaram a teologia reformada, já que foi grandemente influenciada nesse país aqui. A teologia reformada influenciou grandemente a nação. Então eu vim com o propósito de não saber quanto tempo eu vou ficar, quanto tempo eu vou permanecer nessa nação, mas eu vim com esse objetivo,
também da minha esposa conhecer esse lugar, o meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, tenho uma menina de 25, que já casou agora ano passado com um americano, que fala fluentemente português. Ela está casada aqui na cidade a meia hora daqui, em Nagasaki. Então a minha vinda para cá foi muito pensada, planejada. Agora, todavia, não sei qual o objetivo final. Se é ficar aqui, se é voltar para o Brasil, se é ir para a Europa. Eu sei que estou passando momentos agradáveis aqui e até o dia que Deus estipular o que será feito. No centro aqui de Nagasaki, nós temos aqui a Rua das Igrejas. Essa aqui é a igreja congregacional, né? Ela está fazendo 225 anos, imagine, né? 225 anos. Então, essa rua aqui é considerada, o nome dela é Rua das Igrejas. E ali tem a Igreja Católica, que eu filmei para vocês. Então, toda essa região aqui são várias igrejas. Então, por isso que é chamada Rua das Igrejas. Church Street. Bem, mais uma pergunta aqui, vamos lá. Você é hipercalvinista ou ocasionalista? De maneira alguma. Na verdade, existe... Desculpa aí, pessoal, que está meio frio aqui. Então, às vezes a garganta engasga. Muitas pessoas confundem o termo, né? A definição de ocasionalista com hipercalvinista. Na verdade, muitos calvinistas, até conceituados na internet, eles falam erroneamente, chamam pessoas que creem, por exemplo, que Deus é o autor do pecado e do mal, de hipercalvinistas. Na verdade, o nome correto é ocasionalistas, ou seja, esses cristãos calvinistas são ocasionalistas. Eles entenderam mal o que a Bíblia ensina sobre o assunto da questão do mal, ok? Bem, bastaria somente a pessoa observar as confissões reformadas, todas as confissões, não é algumas, todas as confissões reformadas, para a pessoa verificar que nenhuma delas ensina que Deus é o autor do pecado e do mal. Portanto, aquele que ensina que Deus é o autor do pecado e do mal, primeiramente, ele não é confessional. Ele não adere a nenhuma confissão reformada. Eu sou confessional, né? Tenho a confissão de Westminster e a confissão belga como um norte para entender o caminho que deve ser traçado. Evidentemente que nenhuma confissão fica acima das Escrituras. As Escrituras é inerrante, as Escrituras são infalíveis e é regra de fé e prática. Confissões são falíveis, são escritas por homens, mas é o norte, entendeu? É apenas para a igreja seguir um rumo, para ela não ficar perdida, como acontece, por exemplo, nas igrejas batistas, onde cada um segue uma maneira. Você tem a igreja batista de algumas pessoas que é de um jeito e outros pastores é de outro, porque justamente não tem o norte, não tem uma confissão. E aí cada um crê de uma forma, cada presbítero crê de uma forma, o diácono crê de outra, o pastor de outra. A confissão é para dar um norte, para que a pessoa possa realmente tentar errar menos, ok? Então, teve um momento na minha vida que eu, em pouco tempo isso daí, eu cheguei a acreditar que Deus era o autor do pecado e do mal por desconhecer mais as Escrituras, a Bíblia, tá? E depois estudando com mais cautela, né, indo para as línguas originais, inclusive você descobre que isso é um erro, né? E o crente reformado que acredita dessa forma, na verdade eu não vejo nem como um tipo de erro, eu vejo como uma blasfêmia contra Deus. E esse é o motivo pelo qual os opositores da fé reformada usam este argumento para querer desabilitar, desacreditar a teologia reformada. O que, na verdade, senhores, é um espantalho, porque nenhuma confissão de fé reformada afirma isso, nem o próprio Calvino, nem Lutero, nem os posteriores, os pastores reformados do século 17, 18. Ou seja, isso daí, na verdade, se constitui um espantalho. Tá? É bom você começar a meditar melhor na Bíblia,
e ler bons artigos, né, para você poder realmente entender essa questão.